Olá, meus queridos. Estamos aqui agora com mais uma aula de física, certo? Professor Ítalo. E nós veremos a nossa aula hoje sobre a primeira lei de Newton, né? É a chamada lei da inércia. Então, atenção para essa nossa aula e algumas informações que forem possíveis no decorrer da aula, a gente fará essas anotações, pedirei para fazer as anotações no caderninho de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, né, a gente vai entrar sobre algumas perguntas. Vamos começar esse assunto fazendo aqui 4 perguntas para vocês. Por que, quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? A segunda pergunta: por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? A terceira pergunta: como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar? E a quarta pergunta: por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Né? Mas antes precisaremos conhecer um pouco sobre esses conceitos fundamentais da física. Então, como eu disse a vocês, a gente vai estudar as leis de Newton, né? A primeira lei, certo? Para nos ater de como funcionam essas 3 leis. As leis de Newton são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos. Isaac Newton, gente, ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e matemática. Isaac Newton ele nasceu em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, em Woolsthorpe, Lincolnshire, localizado na Inglaterra. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então, conhecendo um pouco aí da história de Isaac Newton. Dentre muitos trabalhos que Isaac Newton elaborou, nós podemos citar aqui alguns. O desenvolvimento da lei da gravitação universal. A segunda foi o estudo sobre os fenômenos ópticos, que possibilitam a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos, isso é visto lá no 2º ano. Terceira, a criação e o desenvolvimento dos cálculos diferencial e integral. Aí nós temos o binômio de Newton e temos também o estudo das leis dos movimentos, que é as leis de Newton, as quais estudaremos agora, né? Vamos estudar essas leis de Newton. Vocês observam nessas 3 imagens, nesse primeiro momento, nós temos aí uma policial, onde tem um cachorro, né, que está exercendo uma força. Na segunda imagem, nós temos o atrito, né, o carro que é desgovernado, bateu em uma parede, certo? E aí produziu uma aceleração, né? E por meio dessa aceleração gerou essa força no veículo e gerou esse impacto. E na terceira imagem, né, nós temos aqui os pinos, né, o eixo, né, que também nos mostra o equilíbrio, né, para que haja força entre esses pinos. Então, definindo a força, né, qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração e ou uma deformação, né, força se define um corpo que produz aceleração ou deforma, né, a sua forma, né? Então é o nosso conceito de força. Onde estão essas forças, né? Essas forças, gente, elas estão presentes em todas as situações cotidianas, até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno, sempre há. É importante a gente saber que a força ela está presente em tudo que nos rodeia. Esses instrumentos aqui são os instrumentos utilizados, né, para estudo, né, sobre
o peso. Antigamente se usava muito esse instrumento, muito conhecido como dinamômetro, inclusive, né, usado também pelos agentes de saúde, né, para pesar crianças. Eu acho que vocês já devem ter visto isso na casa de vocês. Então, esse instrumento é chamado dinamômetro e também é usado para calcular o peso, né, que é a massa e a gravidade, tá bom? Também um dos primeiros princípios de Isaac Newton. Aí nós temos aqui também, gente, as forças fundamentais da natureza. Que são essas forças, né? Na natureza existem apenas 4 tipos de forças, né? A gente vai colocar aqui as forças decrescentes de intensidade. A primeira delas, a força nuclear forte, que é a força responsável por manter o núcleo do átomo coeso. Aí nós temos a força nuclear fraca, que é a força que cinge, separa, reparte as partículas de um corpo. Nós temos a força eletromagnética, que é a força de interação entre as partículas que possuem carga elétrica. E nós temos a quarta, que é a força gravitacional, que é a força de interação entre os corpos que possuem massa. Ok? Então, são as 4 forças fundamentais da natureza: força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional, né? São os estudos baseados na experiência de Isaac Newton. Aí nós temos aqui também, vocês observam, na classificação dessas forças, né? Nós temos na primeira imagem aqui uma mola, né? Onde ela está exercendo um movimento com essa caixa, né? Onde há uma deformação, né, dessa mola. Ela comprime e estica. Na segunda imagem, nós temos a força de contato, né, que é o cabo de guerra, muito conhecido, aonde essas forças elas surgem entre o contato entre os corpos, né, a reação entre corpos no sentido oposto. E nós temos na terceira imagem essa atleta subindo esse pino, né, aonde ela exerce uma força para cima, mas existe uma força que puxa ela para baixo, que é a nossa gravidade, né? Então, são as classificações dessas forças nessa situação. Quando puxamos, empurramos um corpo, certo? Já nessa outra situação, nós temos as forças de campo, né? Que são forças que atuam à distância, né? Dispensa contatos, né? Nesse primeiro momento aqui, nós temos aqui um exemplo de um líquido, né, produzido a partir da limalha de ferro, onde existe um magnético, né, um sistema magnético que impulsa nessas pontas, por isso que elas estão voltadas para cima. E na segunda imagem nós temos a relação entre o planeta Terra e a Lua, né? Então essas forças que estão entre o planeta Terra e a Lua, elas atuam à distância, né? Elas atuam dispensando o contato, né? É por uma aproximação, por uma indução. Aí nós temos o ímã, né? E o metal. Aí nós temos também a relação entre o satélite e a Terra, né? O satélite e a Terra também atuam como força de contato. As leis da dinâmica, né? De Isaac Newton, que é a chamada lei de princípio matemático da filosofia da natureza, né? Então, ele é um dos grandes estudiosos, né? Existe esse livro, né, que fala das suas experiências. Então, falando sobre essa primeira lei de Newton, lei da inércia, que é o nosso conteúdo foco, né? A gente falou sobre os conceitos, a gente falou sobre um pouco da história de Isaac Newton, agora vamos entrar no contexto que é a lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, que é o princípio, né, da lei da inércia. Aí vejamos aqui, ó,
aqui a visão de dois pensadores, Aristóteles e Galileu. Segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural para que ele ocorra. É necessário a ação de uma força. Segundo Galileu, inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. Ok? Então, a visão desses dois cientistas. Aí vamos aqui ao conceito de inércia. O que é a inércia? A inércia ela consiste na tendência natural de que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, repouso ou movimento retilíneo uniforme, chamado de MRU. Né? A grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo, chamamos ela de massa. Né? Essa grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo, chamamos de massa. Vejamos o que acontece com essa inércia. Nós vemos aqui duas imagens. A primeira, no primeiro momento, a gente observa que ocorre inércia nessa situação. É um ônibus que está indo sentido para frente, mas as pessoas estão sendo lançadas para trás, né? É uma força que parte do centro, chamada ela de força centrípeta, certo? Mas, como você observa, na segunda imagem, existe um atleta, né, que está puxando sobre o atrito, né, 3 botijões aqui, e ele exerce uma força, né, um impulso para trás com muita intensidade, para que ele consiga equilibrar e fazer com que esses botijões também ganhem esse movimento, tá bom? Então é um dos princípios. Muito importante. Por que a importância do cinto de segurança? Para que usar cinto de segurança? Não é? Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem eventualmente se chocar contra o para-brisa ou o volante. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Certo? Então, essa é a importância do uso do cinto de segurança. Se você não tiver com o cinto de segurança e numa colisão, automaticamente você será lançado para frente, contra o para-brisa, né? Ou para o volante, né? Dependendo se caso se referindo ao condutor, né, do veículo. Então, essa é a importância, né? Vale lembrar que a física estuda essa importância do uso do cinto de segurança por meio da primeira lei, que é a lei da inércia, né? Que prova essa reação. Bom, de acordo com a lei da inércia, a força passa a ser um agente, né, que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, que é a inércia. Esse Fr chamamos de força resultante, que é igual a zero. Implica dizer que a velocidade, o vetor velocidade, é igual a constante, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Todo corpo em equilíbrio mantém por inércia sua velocidade constante. Esse foi o princípio de estudo de Isaac Newton e depois também elaborado por Galileu Galilei, com esse mesmo pensamento. Todo corpo em equilíbrio mantém-se por inércia quando sua velocidade está constante. Nessa velocidade constante, nós sabemos que é quando ele está em uma mesma velocidade. Vejam nessa referencial inercial, aqui como exemplo. A primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou em movimento uniforme, velocidade constante. O fato de o corpo estar em um ou em outro estado
depende do referencial, sistema de coordenadas em que o corpo é observado. Então, vamos observar aqui, ó. Nesse primeiro momento, o corpo está aqui, a carinha, né? Nessa situação, está aqui dentro do veículo, certo? Em relação a mim, o pacote está em repouso, pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que alguma força atue e modifique seu estado. Exatamente. Qual é essa força que pode modificar o estado dele? Uma aceleração, uma freagem, né? Pode mudar a posição dele, certo? Mas, em relação ao condutor, ao veículo, ele está totalmente em repouso, ok? E aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado, né? Vejamos essa outra situação. Como você explicaria o fenômeno a seguir, né? Vejamos aqui a carinha, que está aqui em amarelo. O fato se explica baseado na primeira lei de Newton. O corpo já estava em movimento. A tendência é manter o seu estado, já que a força foi aplicada no trem e não no pacote. Assim, seu estado deve permanecer, né? Aí você observa, né? Já aqui, ó, há algo estranho. Se o corpo estava em repouso, em relação ao meu referencial, ele só poderia mudar de estado se uma força agisse sobre ele. Ele mudou de estado e eu não sei se a força atuou, pois não vi nenhum agente. Assim, nesse referencial, a primeira lei de Newton não é observada. Exatamente, como ele disse, só há movimento de um corpo, né, quando há uma força aplicada sobre ele. Como ele está dentro de um veículo, a única situação em que ele pode mudar nessa posição é se houver uma força de aceleração ou de freagem, né? Aí ele muda de posição, tá bom? Mas em relação, se ele está com a sua velocidade constante, né? Se a sua velocidade é constante, ele está aplicando a primeira lei de Newton, que é a inércia do corpo. Referenciais com aceleração são chamados de não inerciais. As leis de Newton só valem referenciais inerciais, ou seja, só vale para referenciais que são observados a partir de um observador de dentro ou de fora, certo? E que a velocidade seja constante. Referencial inercial. O que é esse referencial inercial? O referencial só é considerado inercial se estiver em equilíbrio, ou seja, não possuir aceleração. Quer dizer, ou está em repouso ou em movimento retilíneo uniformemente, movimento retilíneo uniforme, perdão. Então, no caso, se ele tiver em aceleração, ele é um referencial não inercial. Se ele tiver com a sua velocidade constante, ele é um referencial inercial, né? As leis de Newton somente são válidas para referenciais inerciais. Não podemos deixar de perceber isso, tá bom? Quando os movimentos tiverem grande duração e se exigir precisão, adotar-se-á como referencial inercial o referencial estelar, que se utiliza de estrelas cujas posições
têm sido consideradas invariáveis durante anos de observação. Estrelas fixas no céu. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, se eles tiverem grande duração, né, como essa observação aqui que demora muito tempo, né, nessa situação, então eles são muito invariáveis, né? Há uma variação de uma forma muito grande. Então não dá para ser tão preciso, né, sobre se são válidas esses referenciais nessa situação aí. Então vejamos aqui casos que a gente observa que acontecem no dia a dia, né? Uma atenção importante. Consideremos a seguinte situação. Se nós pusermos em cima de uma balança dentro de um elevador subindo, os nossos pés exercerão uma pressão maior sobre a balança. Esta registrará um peso superior ao medido com a balança no chão, que é a figura que nós temos nessa situação. Ele está subindo rápido, ele vai subir, então a gravidade nos impulsa para baixo. Então o peso, né, nessa situação vai se tornar maior porque a gente está tentando superar essa gravidade, né? Ele está sendo achatado ao chão nesse posicionamento, a partir do momento em que ele sobe, né? No entanto, o mesmo aconteceria se de alguma forma a gravidade se tornasse mais forte no elevador parar, né? Então, requer essa atenção. E no elevador descendo, né, de forma acelerada, sentiremos a gravidade mais fraca, né? No momento em que o elevador começa a cair, a gente começa a perder um certo... Se ele descer de uma forma mais acelerada, a gente perde um certo equilíbrio. Então, isso diminui a gravidade, né? Então, ele começa a vencer, né, esse espaço da gravidade, diminuindo o nosso atrito com o chão do elevador, né? Imponderabilidade, né? Vejamos aqui. Numa conferência em Kyoto, em 1922, Einstein descreveu o momento de inspiração que teve em 1907. Encontrava-me sentado no gabinete de patentes em Berna, quando, de repente, me ocorreu um pensamento. Se uma pessoa cair livremente, não sentirá o seu próprio peso. Fiquei surpreso. Esse simples pensamento causou-me uma profunda impressão. Levou-me a elaborar a teoria da gravitação. Então, foi o que ele colocou, né? Einstein colocou, Isaac Newton colocou nesse pensamento, que um corpo em queda livre, né? Ele vai ter, né? Ele não vai sentir, não vai sentir o seu peso, ele não vai sentir a sua situação, a sua massa naquele momento, porque se despreza muito, né? Essa própria reação. Então foi um pensamento que para ele foi muito interessante. Então por esse motivo foi para uma conferência, né, para dar mais explicações sobre essa situação, né, que ocorreu ao seu pensamento, né? Por que ocorreu essa profunda impressão dele, né, com essa teoria, né? Foi a partir daí que ele elaborou a teoria da gravitação, né? Que um corpo ele perdia a noção da sua massa e que a pessoa não sentia o seu próprio peso a partir do momento em que caía em queda livre. Agora, pessoal, vamos exercitar aqui um pouco. Vejam aqui essa questão. Na pesagem de um caminhão, no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo.
As balanças indicaram 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. Então vejamos, vamos estar aqui com uma balança 1, né? Parte aqui N1, 30.000, N2, 20.000, N3, 10.000. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de. Então, vejamos aqui a nossa solução, né, para essa questão. Como o caminhão está em repouso, parado, a força resultante que atua sobre ele é nula. Ele está parado, né? A força sobre ele não há força aplicada a esse caminhão. Não há uma velocidade, não há uma força. Então, na questão, ele quer saber o quê? Ele quer saber o peso desse caminhão. Como ele está em repouso. E nós sabemos que o peso puxa o caminhão para baixo, devido à gravidade. E, né, a balança, né, mede, né, esse peso do caminhão, que é voltado para cima, né, para saber esse peso, que é o retorno, né? Então, para saber esse peso, como eles estão todos na mesma direção e mesmo sentido, a gente soma, né, esses pesos, que é o peso da medida 1 mais o N2 mais o N3, que é 10.000 mais 20.000 mais 30.000, que somando vai dar 60.000 newtons. Então, o peso total dessa carga passa a ser de 60.000 newtons, que seria aqui a letra E, né? Somando aqui, como vocês estão observando na resolução. Ok? Vamos aqui a mais uma questão. Uma pessoa idosa de 68 quilos, ao se pesar, o faz apoiada em sua bengala. Como a pessoa está em repouso, a leitura da balança é de 650 newtons. Considerando a gravidade, nós sabemos que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí a primeira pergunta é: calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine sua direção e seu sentido, né? Então, o que a gente tem que compreender? É uma pessoa idosa de 68 quilos, né? E vai ser apoiada em uma balança com sua bengala. Nós sabemos que tem o peso da bengala, né? E sabendo que a leitura da balança é de 650 newtons. Sabendo que a gravidade é de 10 metros por segundo. Então, vamos saber quanto é o módulo da força, né? Então, nós sabemos aqui, ó, já temos aqui em azul, que a leitura da balança é de 650 newtons. Pronto. E o valor da força normal que ela exerce sobre o idoso. A direção é vertical, né? Porque ele está em pé. Ele é vertical. E o sentido é para cima, né? O sentido da medida desse peso é para cima, porque a balança, né? Ele puxa para a gravidade, baixo, mas o peso ele tem que ser voltado para cima, ok? Aí a gente observa, né? Pronto, já respondendo, calculando o módulo dessa força, né? Nós já sabemos que é 650, né? Ele exerce sobre o peso de uma pessoa e determinando sua direção, nós sabemos que a direção é vertical, né? Vertical, porque ele está em pé, em cima da balança. E o sentido, né? O sentido é para cima, não esquecendo disso. A B. Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o seu módulo e determine o seu sentido. Então, nós sabemos que o peso do idoso pode ser calculado pela seguinte relação. Para calcular o peso, nós precisamos de quê? De peso igual a massa vezes a gravidade. Anotem no caderninho de vocês
tá bom? Aí, ó, para saber esse peso, nós sabemos que a massa dele, voltando lá na questão, a massa do idoso é de 68 quilos, vezes a gravidade, que a gravidade nós já temos aqui, ó, que é 10. Então, vai ser peso igual a 68 vezes 10, que multiplicando, nós vamos achar o peso de 680 newtons, ok? Respondemos aqui, parte da força que o idoso exerce sobre a balança é aliviada pelo apoio exercido pela bengala no chão. O módulo da força que a bengala exerce sobre o idoso pode ser calculado também da seguinte forma, né? A gente sabe que existe o peso do idoso, né? Igual, né? O peso da balança, o valor, que é esse peso da balança, mais, né, a força exercida pela bengala, porque ele está com a bengalinha no chão, né? Existe uma força que ele está segurando nessa bengala para poder não cair, né? Então, adotamos, né, essa forma, onde o peso nós já descobrimos que é 680, igual o peso da balança, nós sabemos que é 650, que é igual a 650, mais a força da bengala, que é o que a gente quer saber. Então, a força da bengala é igual a 680 menos 650, que é igual a 30 newtons. Então, a força da bengala é de 30 newtons. Só da bengala. Ok? Aí a outra pergunta, determine o seu sentido. O sentido é para onde, gente? Vertical para cima, né? Que a bengala também está em pé, junto com a posição do idoso. Bom, pessoal, aí nós temos a atividade do livro. Vocês vão abrir o livro na página 99 e vão copiar e responder as questões 1, 2, 3 e 4, ok? Então, bons estudos, espero que vocês aproveitem essa aula. Pessoal, peço a vocês que dê curtida aí no YouTube, a participação de vocês, assistam a aula, façam essas atividades, façam de forma correta. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem me mandar alguma mensagem no PV, via WhatsApp, para que eu possa ajudá-lo, tá certo? Mas aí assista essas aulas via YouTube, dê suas curtidas, diga se você gostou da aula, se você sentiu dificuldade, fica à vontade para você fazer o que você gostou, se estava bom, se a aula foi proveitosa, se o conteúdo estava atípico, se você estava gostando do conteúdo, se foi importante. Mas vá lá, dê um okzinho, uma curtida e eu fico agradecido, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente.